a Unidade Popular, né, que na época não era ainda legalizada, então passou por um processo de 2013 ali, né, que teve essas movimentações que você colocou. Eh, 2013 que nasce essa ideia dos movimentos sociais, então do MLB, do Movimento de Mulheres Olga Benário, do Movimento Correnteza, que é o movimento estudantil, e do MLC, que é o movimento, luta de classes, que é o nosso movimento sindical, que eram todos movimentos irmãos, e nasce essa ideia de: "Não, a gente precisa" Foi 2013, então, a virada para vocês pensarem na na construção na da Unidade construção. Popular. Foi. E daí logo depois vocês começam E aí começa todo o processo, que é um de coleta de processo, assinaturas. de coleta das assinaturas, um processo extremamente difícil, burocrático e que é para partido pobre não conseguir mesmo, assim, né. Eh, e aí foi todo um processo, foram 2 anos de coleta de assinaturas até 2016, salvo engano, que mudou a lei do TSE, que Nossa. antes era 500.000 assinaturas em 4 anos. Aí fizeram uma alteração, a gente perdeu umas 100.000 assinaturas do que a gente já tinha conseguido, e aí mudou para 500.000 assinaturas em 2 anos. E aí a decisão, eu não estava na época, né, mas a decisão foi de: "Então vamos retomar do zero". Então a gente os companheiros, né, fizeram todo o processo de coletas de assinaturas. Não são, assim, né, assinaturas, sei lá, 400.000 em São Paulo e 100.000 não sei onde, não, cada estado tem também Uma uma proporção. proporção, então e é uma ficha de não é só nome e CPF, é nome, CPF, nome da mãe, título de eleitor, endereço, né, e tudo Tanto é mais. que várias são invalidadas, Várias inclusive, são né. invalidadas. Sim. Porque uma letrinha que tá errada, quando vai lá para a documentação do TSE, já é invalidado por completo. E aí nesse processo, que foi, de 2016 a 2018, a gente conseguiu não só as 500.000, mas 1.200.000 assinaturas no país todo. Aí foi mais um ano para reconhecimento mesmo do TSE, e aí em 10 de dezembro de 2019 a gente legaliza a UP. E aí que a gente consegue inclusive expandir mais, né, conseguir ir para além dos movimentos que já eram movimentos influentes, mas ainda assim pouco conhecidos, né, e tudo mais. Com a UP a gente consegue mesmo, já desde o início, assim, garantir a ferramenta que ela é mesmo, né, de representação da classe trabalhadora, né, um partido dos trabalhadores, enfim, né, do povo Sim, pobre. inclusive em poucos anos vocês ficaram bem conhecidos nacionalmente, até pelo próprio processo de coleta de assinaturas. Eu lembro que isso repercutiu bastante, até pela velocidade com que vocês conseguiram. Sim. Mas você acha então que o fato de vocês terem conseguido se institucionalizar, na ordem do Estado, isso pode ter contribuído inclusive para depois vocês ampliarem? Porque até então vocês agora têm ampliado, né, ano a ano vocês têm tido Sim, aumento sim. de E um partido legalizado, ele garante a possibilidade de você participar das eleições. A gente fala da luta eleitoral, uhum. né. E são processos essa luta eleitoral para nós, processos justamente de, divulgar o programa da UP. E aí, a gente tem apesar de a gente não ter tempo de TV, apesar de nada disso, como os outros partidos têm, a gente ainda assim consegue colocar uma quantidade de militância, assim, na rua, muito, todo dia, toda hora, com muita garra, assim, aí a gente vai conseguindo ampliar, né. E aí esses mas a UP com certeza foi determinante. Não só nessa questão da luta eleitoral, mas sim, uma grande contribuição, mas, através desse cenário atual que a gente está, a busca por partidos revolucionários. Então a UP também entra nesse campo justamente de ser uma alternativa, né. Não Essa é uma questão, né, porque parece que hoje a gente tem vivido não sei como é que vocês avaliam ou como você mesmo avalia, né, mas parece que a gente tá entrando num contexto, assim, que a correlação de forças não tá nem um pouco fácil, né, não vou aqui, ser tão otimista nesse ponto e dizer que, bom, tá tudo mudando, até que enfim a gente vai reverter a tendência das últimas décadas, aham. mas tem algo se desenhando, né, algum grau do próprio debate, da discussão mais revolucionária tá circulando, né. E talvez o reflexo ali do próprio partido da Unidade Popular tá crescendo, talvez seja um Uhum. bom indicativo, né. Hum. Sim, sim. Mas, eh, eu te perguntei sobre a questão da institucionalidade, porque essa é uma questão cara pra gente, né, em geral, né. A gente sempre Claro. se debate sobre as potencialidades que
a gente nunca negou a história do movimento comunista, nunca negou, né, a necessidade de disputar mesmo Exato. as As eleições eleições. burguesas, mas qual que é o limite também, né? Especialmente nesse momento em que uma das críticas que surge também é uma parte da esquerda, na verdade, não usar como somente um elemento de tática, né, mas quase como uma finalidade com ela mesma, né? Então tem Sim, sempre esses dois pontos. Não sei como é que vocês têm total. avaliado nesse processo de Não, legalização. a gente, Lenin já colocava, né, que é necessário, até no processo revolucionário, um partido legal das amplas massas, né, do povo, construído pelos trabalhadores. Então, a gente vê a unidade popular nesse sentido, de organização das amplas massas, né, aí, esse é o ponto, né, a unidade popular, ela não foi uma divisão, uma cisão, um racha, bem dizer, de outros partidos, né, então não foi um racha do PT, não foi um racha do PSOL, não foi. A unidade popular, na verdade, ela condensa os movimentos populares que ainda constroem ela, né, que são esses que eu citei. Então, o grande trabalho que o MLB faz nos bairros, qual que é o partido do povo sem teto? Para nós, né, claro, a unidade popular. O partido das mulheres que lutam pelas suas vidas contra a violência, pelo direito à creche. A unidade popular tem essa defesa. O partido da então assim, né, a UP tem essa característica de ser esse partido que já vem dos movimentos populares, né, e que a gente vai conseguindo, eh, ter um polo, assim, que é isso, junta tudo isso e E tu citou os movimentos populares e que 2013 meio que é a chave, digamos assim, para vocês entrarem numa outra sim, etapa, digamos. E esses movimentos em gerais, eles surgiram em que período? Surgiram todos no mesmo ano? Surgiram em épocas boa. diferentes? Não, épocas diferentes. O MLB surgiu em 1999. O MLB é um dos movimentos mais antigos, né, desses que eu citei que a gente tem. Eh, Nessa luta pela terra mesmo, inclusive com muita referência no MST, né, na época. Surge em Pernambuco e em Minas Gerais, companheiros que, eh, têm essa possibilidade, viram essa possibilidade, essa condição de não só ter um movimento, agrário, digamos assim, né, como o MST se debruça, mas um movimento urbano. Então o MLB nasce nessa toada, né, também da gente fazer essa disputa da terra, dos terrenos, da moradia, dos imóveis abandonados na cidade. Uhum. Então o MLB é de 99, o Olga, o MLC e o Movimento Correnteza já são ali mais do ano de 2010, 2011. São movimentos que nasceram Já perto do governo Dilma, já então, é, já no governo é. Dilma, tá. Uhum. E além disso, daí você falou dos movimentos, mas existe alguma relação histórica ao menos, com o PCR, que é o racha da década de 60? Uhum. Qual que é a relação? Boa. O Partido Comunista Revolucionário, o PCR, ele tem a sua juventude, que é a UJR, né, União da Juventude e Rebelião. A UJR foi uma das, principais frentes, junto com os movimentos, também de legalização. Dá para dizer que a Unidade Popular é o partido irmão do PCR, que tem a sua continuidade. Inclusive, a gente reivindica os heróis, né, que foram os grandes revolucionários do Partido Comunista Revolucionário, que deram as suas vidas nessa época da ditadura militar, como os heróis do povo, né. Então os nossos materiais, nosso próprio jornal A Verdade sempre traz matérias, enfim, são partidos irmãos que, é isso, a sua juventude foi também determinante para a criação da UP e que até hoje a gente, eh garante lutas e batalhas e as trincheiras mais próximas e arraigadas, assim, pra Mas se diz é um partido irmão, por que, por exemplo, que não quando entrou no processo de institucionalização, por que não tentaram institucionalizar o próprio PCR? Teve alguma discussão nesse sentido? Se fazia sentido, talvez, uma legenda para entrar no Uhum, processo de uhum, legitimação do Estado, algo uhum. assim, ou qual que é a discussão que Olha, teve? o PCR, ele é um partido, que foi altamente, perseguido,
na ditadura militar, né. Inclusive o principal inimigo do Fleury, né, desse do grande ditador, do grande torturador, né, responsável por, assim, dezenas, centenas de mortes de militantes, né, num dado momento foi justamente o PCR. E acredito que a avaliação, dos movimentos tenha sido a criação da UP num partido mais popular mesmo, assim. Não sei, acho que não teve uma Ah, tá, entendi. Não, possibilidade só perguntei por é, curiosidade mesmo, porque acho que não teve uma aham, possibilidade de uma legalização do PCR. Eu acho que na verdade é criar um partido, eh, outro, né, entendi, assim. entendi. Não, claro. Eh, e de fato tem toda uma discussão sobre, os desdobramentos daquele contexto ali da década de 60 entrando na ditadura militar, porque direta ou indiretamente, basicamente eu acho que todo revolucionário hoje no Brasil se inspira, de maneira direta ou não, né, nas tradições que ali surgiram, especialmente em geral nos rachas que saíram do PCB, né, naquele Uhum. contexto, né. Sim, sim, sim. Eu digo isso porque até nós aqui na EFOP, né, levo o nome da Vânia Bambirra, inclusive nesse sentido, né, de tentar também buscar algum resgate de crítica à hegemonia do PCB, da época, etcétera. Aham. Então Sim. por isso que eu tô te perguntando isso. Sim, sim. Mas é um ponto interessante, assim. A outra questão que eu queria perguntar ainda sobre as questões mais gerais do partido é que não o nome Unidade Popular é em referência ao processo chileno, de alguma forma, ou alguma homenagem, ou é só uma coincidência histórica? Não, acho que Porque coincidência porque em alguns materiais talvez eu não já seja. vi, tipo, divulgação por ser enfim, fazer alguma referência, né. Sim, sim, sim. Mas não tem alguma referência mais direta mesmo? Não, é porque a gente é herdeiro, a gente defende, por exemplo, Não, tão a direto assim não. tá. Não. É porque eu ia te perguntar, porque um dos debates que a gente tem feito hoje, especialmente agora com a recente questão do Chile voltando à tona, né, Uhum. é da esquerda na rua, e agora a extrema direita voltando ao poder, a gente entrou de novo na discussão de repensar inclusive o processo chileno do Allende, né, daí por isso que eu fiquei com essa questão na cabeça, se de Uhum. alguma forma hoje vocês reivindicam ou pensaram o próprio nome Unidade Popular reivindicando inclusive a estratégia Uhum. chilena, Chile né. não, de forma Não, direta não. não. É.